Então eu trouxe para você um item que está dentro de estruturas linguísticas, que a banca sempre cobra, que ela tem cobrado nas últimas provas, que é classes de palavras. O mais. Então, se você mapear a banca, né, se você baixar as provas e começar a comparar as questões, você vai ver que esse assunto é muito recorrente, é a gramática. Os valores do mais, as classificações da palavra mais. E o que vale para o mais, eu já aproveito para colocar aqui, vale também para o muito, para o menos, para o bastante. Então, são palavrinhas que a banca gosta de cobrar. E é sobre isso, é com esse assunto que nós vamos aí começar. As primeiras questões serão do mais. Então, só para a gente revisar rapidamente os valores do mais. Repito, que vale para o mais, vale para o muito, para o menos, para o bastante. Veja. Queria mais dinheiro, estava mais cansada e queria ficar mais. Vamos classificar aqui cada uma dessas ocorrências. No primeiro caso, queria mais dinheiro, esse mais faz referência a dinheiro. Entenda. Ele não está dizendo que queria mais. A relação desse mais não é com o verbo. Ele não quer dizer queria mais, ele quer dizer mais dinheiro. Então, repare que quando você lê, você percebe que a relação do mais é com dinheiro. Dinheiro é um substantivo, o dinheiro. Então, esse mais, que se refere a substantivo, é um pronome indefinido. Então, você vai ver aí nas questões que o que a banca vai pedir é que você classifique as ocorrências do mais. Nesse caso, o mais é pronome indefinido. Já nessas outras duas frases, o mais será diferente. Quando ele diz, estava mais cansada, esse mais, primeiro veja a relação do mais. Esse mais se refere a cansada. Cansada é adjetivo. Mais cansada, menos cansada. Então, esse mais aqui é um advérbio. É um advérbio de intensidade. Da mesma forma, esse terceiro mais. Quando ele diz queria ficar mais, observe que esse mais manda seta, faz referência ao verbo. Se refere ao verbo, esse ficar aí é verbo, então esse mais também é advérbio. Então, nas duas últimas aí ocorrências, o mais é advérbio de intensidade, tá bom? Advérbio. Eu vou aproveitar e vou colocar o valor semântico, intensidade. Então, fica a dica aí, tá? Eu quero só anotar aqui para você, então, essa sistematização do mais e repito o que vale para o mais. Vale para o muito, menos, bastante. Então, o que vai acontecer? Quando ele modifica o substantivo, mais dinheiro, foi o caso ali, ele será, então, quando mais modifica um substantivo, ele é pronome indefinido. Ou seja, naquele caso, ele está trazendo uma ideia de quantidade indefinida, pronome indefinido. Agora, se ele modifica verbo, que foi o caso dessa terceira frase, ou um adjetivo, que foi o caso da segunda frase, ou até mesmo o próprio advérbio. Então, quando mais modificar um verbo, adjetivo ou outro advérbio, aí ele será classificado como advérbio de intensidade. Ele é um intensificador, né? Existe um mais que também pode ser advérbio de tempo. Eu não vi a banca trabalhar isso nas questões recentes, mas o mais também pode ser advérbio de tempo, tá? Quando ele vem antecedido de uma negação. Quando você diz assim, não mais, nunca mais, aí o mais é tempo e não intensidade.
mas fica aí só esse comentário, não vou nem registrar. Então, normalmente, ou mais é pronome indefinido, ou ele é advérbio de intensidade. Ele será advérbio quando modificar o verbo, adjetivo ou outro advérbio. E se ele modificar o substantivo, aí ele trará uma ideia de quantidade indefinida, será um pronome indefinido, tá bom? Vou só colocar aquele exemplo só para constar e a gente já começar com as primeiras questões. Quando aí é um exemplo especial, é um caso especialíssimo, quando se diz assim, olha, não falo, vou só acrescentar aqui, porque eu não tenho mais espaço ali. Ó, não falo mais com você. Numa frase como essa, não falo mais com você, aí o mais também seria advérbio, porque ele se refere a verbo, mas aí ele seria um advérbio de tempo. Então, só para registrar, o mais, quando vem antecedido de uma negação, toda vez que na frase ele vem vinculado ali, simétrico a uma negação, aí ele também é advérbio, mas não é advérbio de intensidade, ele passa a ser tempo. Porque quando você vem nessa estrutura linguística de dizer não mais, nunca mais, você está dizendo em tempo algum. A ideia de tempo é como se você dissesse de agora em diante, a partir de agora, não é? Então, nesse caso aí específico, ele traria ideia de tempo, tá bom? Mas, no geral, essas são as duas classificações que você vai ver aí. Então, vamos começar aí a treinar com questões sobre estruturas linguísticas. Esse é o jeito da FGV cobrar gramática. Então, vamos lá. Em todas as frases abaixo, retiradas do texto 4, há a presença do vocábulo mais. A frase em que esse vocábulo mostra valor diferente, então repare, quando ela fala valor diferente, ela quer uma classificação diferente, entendeu? Então, você vai aqui classificar cada um deles. Veja, letra A. Doenças pulmonares mais obstrutivas. Esse mais se refere a obstrutivas. Obstrutivas é adjetivo. Então, esse mais, que se refere a adjetivo, é advérbio de intensidade, porque modifica adjetivo. B, o emprego de papel mais poroso. Poroso também é um adjetivo que está modificando o papel. Ó, estou aproveitando aqui para marcar. O poroso é adjetivo relativo a papel, papel poroso. Então, esse mais que modifica adjetivo é também um advérbio, advérbio de intensidade. A banca quer um que seja diferente. Letra C. Filtros com mais perfurações. Esse mais aqui se refere a perfurações. Perfurações, repare, perfurações é substantivo, é nome. As perfurações é um nome, não é mais um adjetivo. Agora estamos diante de um substantivo. Então, veja, a banca queria aquele que fosse diferente, achamos. Resposta letra C. Esse mais é um pronome indefinido. Mais, menos perfurações, ideia vaga, indefinida. Já os demais, veja, na letra D, mais profundas. Esse mais se refere a profundas. Profundas é adjetivo. Esse mais é advérbio de intensidade. E da mesma forma a letra E. Falta de instrução das populações mais pobres. Esse mais se refere a pobres. Pobres é adjetivo. Esse mais também é advérbio de intensidade. Então, aqui a banca queria o diferente. Resposta letra C. Vamos a mais uma questão. Aqui foi TJ Tocantins. A banca veio na mesma linha de raciocínio. Nessa questão, a banca coloca a frase: o alcoólatra acusado se sente mais e mais excluído da sociedade. E aí ela diz, mostra o vocábulo mais como advérbio, né? Então, de fato, ele é advérbio. Por que ele é advérbio? Só observe aqui, ó, mais e mais excluído. Repare que esse mais se refere a excluído. Excluído é adjetivo. Então, esse mais é advérbio de intensidade. Advérbio de intensidade, mais excluído, menos excluído. A banca quer um que seja diferente, ou seja, ela quer um que não seja advérbio de intensidade. Todos são advérbios, exceto um.
Na letra A, nada é mais revolucionário do que dinheiro sobrando. Esse mais se refere a revolucionário. Revolucionário é adjetivo. Então, esse mais é advérbio de intensidade. A banca quer aquele que seja diferente, não é a letra A. Na letra B, dinheiro é igual a táxi. Quando você mais precisa, esse mais se refere a precisa. Precisa é verbo. Então, esse mais é um advérbio de intensidade, não é a letra B. Na letra C, pode-se ser mais esperto. Esse mais se refere a esperto. Esperto é adjetivo. Esse mais também é um advérbio de intensidade. D, ele diz, graças a Deus, o sol, ó, veja como, olha isso, veja. O aluno ficaria em dúvida entre D e E, entendeu? Na D, repare, esse mais também é advérbio. Não tenho mais. Só que ele não era um advérbio de intensidade. Olha como ele está antecedido de não. Olha aquilo que eu falei lá na teoria. Quando mais vem antecedido de não, não mais, nunca mais, o que nós vimos? Ele é um advérbio de tempo. Então, repare que na letra D, o mais da letra D, ele era diferente dos anteriores, mas ele continuava sendo advérbio. O que a banca queria era uma classe diferente. O valor semântico, o sentido dele é diferente, porque ele traz ideia de tempo, entendeu? Mas a banca quer uma classe diferente, não é a letra D. Resposta, a letra E. Família divide o bife, põe mais água no feijão e não demite os filhos. Esse mais aqui, ele está se referindo... Deixe-me voltar aqui. Esse mais aqui está se referindo à água. Água é substantivo, então, se refere a substantivo, ele é um pronome indefinido. Mais água, menos água, pronome indefinido. Ele traz ideia vaga indefinida. A banca queria a classe diferente. Resposta, letra E.